Olá, que bom que você está aí. Eu sou José Marcelo Santos e este é o Boi Forte, o programa que abre espaço para debater uma das mais importantes atividades do agro brasileiro e fazer da nossa pecuária mais desenvolvida e também mais lucrativa. No programa de hoje, eu vou conversar com o Cláudio Magnabosco. Ele é pesquisador da Embrapa Cerrado. Entre outras atividades, gente, o Cláudio coordena o programa de melhoramento genético Brasil Genética Nelore. Cláudio, muito bem-vindo, obrigado pela entrevista, muito bom ter você aqui conosco, viu? Obrigado, Marcelo, a honra é toda minha, é muito bom bater um papo aqui com vocês. E bom ter informação de qualidade para o nosso pecuarista, né? Primeiro vamos começar me explicando qual que é a importância desse programa, desse projeto que você coordena e desde quando ele existe. Bom, Marcelo, a gente começou no Embrapa Cerrados com esse projeto nos anos 2000. Aí nós tínhamos um rebanho cara limpa, um rebanho comercial, sem qualidade genética, muito heterogêneo. E nós sentimos uma série de dificuldades para conduzir pesquisa, as respostas não eram boas, porque o rebanho era muito heterogêneo. E aí o que a gente fez? A gente elaborou uma proposta que a gente começou com o rebanho Nelore PO, em parceria com vários criatórios tradicionais do Nelore Mocho, que são sem chifre, e em 2000 nós começamos com cerca de 80 fêmeas, né? Fêmeas, e começamos a trabalhar aí a seleção dentro dos critérios de seleção do Nelore. E criamos a marca Nelore BRGN, que é Brasil Genética Nelore, que é a marca do Nelore da Embrapa Cerrados, cuja principal virtude é a adaptabilidade ao bioma cerrado, mantendo ou aprimorando as características de crescimento, reprodução, habilidade materna, comparado aos melhores criatórios do Brasil. Quando você fala de adaptabilidade ao bioma cerrado, isso significa que essa linhagem de Nelore precisava romper quais barreiras, se adaptar a que tipo de desafios que o cerrado oferece para o rebanho? É o seguinte, nós entendemos na Embrapa Cerrados que a melhor ração é a forragem de qualidade, é o capim, é a oferta forrageira em qualidade e quantidade, nas pastagens cultivadas que são adequadas a esse bioma cerrado, as nossas braquiárias, os andropógonos, os pânicos nas terras melhores. Então a ideia foi o quê? Ter um rebanho, ter um núcleo de seleção que transformasse capim em quilo de carne, que fosse produtivo, que rendesse mais em quilos de carne por hectare, mantendo a questão da adaptabilidade, ou seja, o Nelore verde, o Nelore de capim. É óbvio, uma suplementação adequada, proteica, energética, mas jamais tivemos intenção de transformar esse Nelore num Nelore de pista, um animal que fosse sensível aos mais variados ambientes e que exigisse um manejo mais sofisticado para que expressasse todo o seu potencial. E aí eu acho que sai um pouco da proposta, que é a questão da eficiência de produção. A gente nunca perdeu o foco nesse aspecto. Então, a adaptabilidade ao bioma cerrado significa o quê? Um Nelore de capim, um Nelore que não é bibelô, um Nelore que não está, por exemplo, sujeito a uma mudança muito grande de manejo para que ele possa se expressar. Ele é um animal que não é de grãos, é um animal que come capim. Ele é um animal que tem alto rendimento a baixo custo, a gente pode dizer isso? Sim, desde o começo a gente buscou verdadeiras máquinas que convertessem o capim em peso vivo. Então, podemos dizer sim que é um Nelore econômico. O nosso foco sempre foi produção, mantendo o custo compatível, né, com as características produtivas, e aquilo que ele rendesse, mas que tivesse uma ótima relação custo-benefício, o que infelizmente não acontece em grande parte dos criatórios brasileiros.
Não, mas que bom que vocês conseguiram. Você disse no início da nossa conversa que vocês selecionaram, se não me engano, 80 matrizes, não é? E aí eu queria saber como é que foi essa seleção das 80 e quais foram os primeiros resultados que vocês começaram a alcançar a partir de que período? Bom, positivo. Nós fomos aos criatórios de Nelore JR, Júlio Bernardes Agropecuária, um criatório que já fazia parte do programa Nelore Brasil, da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, desde 1988, Nelore Laís, e com essa parceria, juntamente com material genético na forma de sêmen, da Guaporé Pecuária, marca OB, Nelore Mocho, e Carlos Viacaba, Nelore CV, nós, desde o começo, partimos de 80 vacas, identificamos essas fêmeas nesses rebanhos e começamos, através dos acasalamentos, começamos a aprimorar geneticamente de acordo, Marcelo, com as características de produção que nós acreditamos, daquilo que a gente acredita que pague a conta do produtor, que na equação de lucro, aquilo que realmente ajude o produtor a ser mais eficiente e que ele tenha lucratividade na sua atividade. E os primeiros resultados nós começamos a obter já em 2002, participamos das provas de ganho em peso, participamos de provas de ganho de peso em São Paulo, tivemos bons resultados e já em 2007, com 7 anos de criatório, nós tivemos aí o nosso primeiro touro de central de inseminação, que inclusive foi adquirido por uma empresa grande de genética e aí teve o seu destino, produziu e contribuiu muito na década de 2007 a 2013, contribuiu bastante aí na pecuária seletiva, no Nelore Mocho comercial, enfim, tivemos um resultado muito interessante na oferta do material genético e nos resultados internos para pesquisa na prova Embrapa. Se você pegar lá de 2000 para agora 2021, né, o ano em que a gente está, como é que você classifica a evolução do Nelore, desse programa aqui no Cerrado, desse desenvolvimento feito aqui pela Embrapa? Que resultados a gente já comemora agora na ponta? Olha, é o seguinte, eu costumo dizer que quando você está regular, você saltar do regular para o muito bom, o resultado aparece, né? Fácil. Então, a gente deu um salto muito grande na primeira década. Aí, nós começamos a sofisticar, né? Ou incluir características mais sensíveis, características como precocidade sexual, como qualidade de carcaça, né? Rendimento de carne, espessura de gordura medido via ultrassom. Trabalhamos também aí, introduzimos em 2013, mais timidamente, e depois agora, 2017, a genômica, né, a avaliação genética genômica, tudo à base do DNA. E também, em 2012, submetemos um projeto e começamos a trabalhar com a maciez da carne, porque o Nelore é capaz de produzir uma carne macia. Então, eu diria que nós tivemos um grande salto nos 10 primeiros anos, depois, nos outros 5 anos, fomos lapidando, né? E agora nós estamos trabalhando com características de valor agregado, né? Como eficiência alimentar, maciez. E a cada passo, cada ano que surge, a gente está melhorando. Para você ter uma ideia, normalmente, antigamente, há 10, 20 anos atrás, 10 não, 20 não, 10, 15 anos, um touro numa central ficava em destaque 6, 7 anos, fácil. Hoje, entre ele entrar numa central, coletar, distribuir e ter o seu ápice, nós não temos uma duração mais do que 4 anos. Considerando que o intervalo de geração de bovinos é na faixa de 5, 6 anos, eu acredito até que a gente andou rápido. E agora é o quê? Incorporar todas essas modernas tecnologias para que a gente continue avançando. Eu daria de 0 a 10, eu daria a nota 7 para o nosso rebanho. Eu acho que tem alguns detalhes, algumas coisas para fazer, mas a gente tem que botar pressão na gente mesmo, né, Marcelo? Porque se a gente não tiver na vanguarda tecnológica, não tem nem sentido dessa empresa existir, não é verdade? Tem um ditado que diz que quem só quer o ótimo perde o bom,
mas quem se contenta com o bom também perde a oportunidade de ter o ótimo, não é isso? Exatamente. Se nós nos contentarmos com aquilo que a iniciativa privada, que o rebanho, nosso produtor brasileiro, nosso Nelore brasileiro já faz com muita competência, para nos equipararmos a eles, eu acho, então, que não tem sentido a gente ter um rebanho de melhoramento que busca contribuir com um material genético que venha acrescentar, somar na pecuária brasileira. Eu acho que é essa a função da Embrapa, sabe? Somar, gerar inovação, gerar tecnologia, gerar qualidade, no caso, qualidade genética em bovinos de corte, que é o Nelore Mocho da Embrapa Cerrados. Então não dá para contentar com o bom, a gente tem que buscar sempre o melhor, buscar sempre o melhor. Quando você fala do papel da Embrapa, Cláudio, a gente aqui do agro, que todos os dias fala com especialistas da Embrapa, e a gente sempre faz questão de destacar isso, né? O papel de excelência da Embrapa para o agronegócio brasileiro. Isso vai desde um moço da Embrapa que eu falei com ele hoje no Amazonas, que desenvolve um programa com mandioca na agricultura familiar, a tecnologia de ponta do melhoramento genético do rebanho brasileiro. A gente tem um grupo de especialistas sempre trabalhando com muita excelência, né? E aí, quando você fala desse Nelore aqui do Cerrado, eu gostaria que você estabelecesse para mim uma comparação entre esse Nelore do Cerrado e o Nelore, por exemplo, do Sudeste ou do Sul do país. O que ele tem de diferente, o que ele tem de ganho depois desse projeto desenvolvido? Olha, vamos pensar o seguinte, vamos pensar o Nelore do Cerrado, mas esse Nelore do Cerrado, ele é utilizado, a carne brasileira é produzida principalmente nas savanas brasileiras, né, no bioma cerrado. E no Sudeste tem muita coisa boa, mas lá já predomina cana e outros, né? Então, assim, a terra está mais cara. Então, grande produção de carne nesse país é no bioma cerrado. E a região sul é uma região que tem como predominância raças europeias, devido ao clima mais temperado, e o Nelore, como um Bos índicos, é uma raça tropical, né? Tropical. Não obstante, ela participa bastante também na região sul, na formação de raças, na contribuição de raças importantes, como o Brangus, o Braford, onde entra aí o sangue Nelore. Bom, eu vou fazer uma analogia. O nosso trabalho, hoje nós estávamos aí fechando, por exemplo, a nossa estação, fechamos o diagnóstico de gestação das novilhas precoces, certo? As novilhas normalmente são entoradas, são emprenhadas com 23, 24 meses, convencionalmente, e vão parir a sua idade, o primeiro parto, mais 9 meses, vão parir com 32, 33, né? 33 meses de idade, quando não pare com 34 meses. E hoje, na Embrapa Cerrado, nós já estamos aí nas novilhas precoces de 14 a 16 meses de idade, ou seja, um ano antes, nós estamos aí fechando a estação de monta das precocinhas com 60% de prenhez, somente com inseminação artificial. A média brasileira para prenhez de precoce não passa de 20% a 25%. Primeiro. Segundo ponto, o peso ao desmame dos BRGN normalmente é na faixa de 240 quilos com 7, 8 meses de idade. A média do programa Nelore ou o programa da BCZ, por exemplo, para peso ao desmame é de, na melhor das hipóteses, 200 quilos. Então nós já falamos em 40 quilos a mais. Outra coisa que eu gostaria de falar, de também destacar, é que foi hoje, dentro do nosso acompanhamento da pecuária de precisão, que nós temos um equipamento que mede em peso, em tempo real, os pesos, as novilhas que hoje estão com 16, 17 meses, né, em março, elas estão, a mais leve estava com 345 quilos e a mais pesada 405 quilos, Marcelo. Então, assim, é um Nelore que tem um potencial de crescimento incrível, uma velocidade de crescimento incrível, e o desafio de nós, como melhoristas, como geneticistas, é colocar cada vez mais precocidade. Ele tem que crescer bastante, mas ele tem que ter carcaça e ele tem que ter a capacidade de emprenhar cedo. O que significa isso?
o que mais paga a conta é a fertilidade do animal. Quanto mais precoce o animal for em condições de criação adequadas, no bioma cerrado, não faltando comida, o meu sonho é que cerca de 75% a 80% de todo o rebanho BRGN a cada safra, ele venha emprenhar com entre 13 a 16 meses. E nós pretendemos, a equipe pretende já na estação de monta de outubro, novembro e dezembro, que a gente consiga emprenhar essas fêmeas que estão vindo agora para 2021, né? A gente consiga cerca de 68% a 70% de todo o gado estando prenhe com 13 a 16 meses. E como é que o resultado dessa pesquisa, desse trabalho, ele vai chegando para os criadores do cerrado de maneira geral? Excelente. Bom, nós temos três formas de apresentar, três grandes formas. Uma são as divulgações dos resultados mediante comunicados técnicos, boletins. Infelizmente, que a pandemia está difícil, mas os dias de campus, as reuniões técnicas, etc. O material genético da Embrapa, o Nelore BRGN, ele é ofertado ou anualmente ou a cada biênio na forma de leilão, na forma de oferta pública do material genético, para que todo e qualquer produtor possa adquirir esse material genético. São ofertados fêmeas, touros, vacas, matrizes, né, novilhas, que são material excedente de pesquisa e que é ofertado, que é repassado ao mercado. Assim como também são ofertados todos os anos touros jovens, touros BRGN. Cada touro desse produz cerca de 25, 30 filhos por ano e trabalha 8 anos. Só você fazer a conta, um touro desse melhorador, ele vai deixar fácil aí 30 filhos por ano desde os 8 anos, ele pode deixar aí cerca de 200 a 240 filhos. Aí essa genética seja o produtor. E também chega ao produtor, perdão. E a outra forma é na forma de sêmen, né? Testes de progênie, touros que vão ser coletados em central e as doses de sêmen são disponibilizadas ao mercado. Então é assim, e desde 2007 a gente vem fazendo isso. Agora, Cláudio, quando você diz, né, que esse projeto começou lá no ano 2000, com aquelas 8 matrizes, e que aí vem colhendo todo esse resultado de trabalho ao longo desses anos todos, e que oferta o resultado desse trabalho por meio de leilão, por meio de sêmen, por meio de tudo isso, como é que esse projeto já transformou a pecuária aqui do Centro-Oeste, a pecuária do Cerrado brasileiro? Olha, claro que uma andorinha sozinha não faz verão, né, Marcelo? Então, nós fazemos parte do programa Nelore Brasil, que é um programa de melhoramento genético, onde a Embrapa, o rebanho da Embrapa, ele participa, porque você tem que se comparar com seus pares, para saber onde você está, né? Ou seja, você tem que se comparar com os melhores para que você sofra a pressão de estar entre os melhores. Então, no caso do nosso material genético, o que a gente percebe? Cerca de 86% dos produtores que já usam genética Nelore BRGN voltam. Eu estou preocupado porque 14 não voltam. Então, o que acontece? O que a gente tem observado? O Nelore BRGN, ele é fértil, tem uma habilidade materna excelente. As fêmeas Nelore tradicionalmente têm problemas de habilidade materna, né? Teoricamente não dão leite para o bezerro. As nossas, a gente escuta dizer o produtor: doutor Cláudio, eu tenho que secar minha vacada, porque é muito leite, meu peso de desmame é muito alto. Ele é muito fértil, ele dá muito leite, tem uma velocidade de crescimento muito boa e é mocho. A maioria, 90%, não tem chifres. São mochos naturais, mochos genéticos. E a outra característica que a gente busca bastante é a funcionalidade. É um animal mais compacto, um animal mais equilibrado, não é um animal alto, perna alta, é um animal com muita carne, mais costela do que perna e um temperamento muito bom. Vocês então fizeram a gente percebe isso por parte dos produtores, é o que? A repetibilidade de reaquisição, ou seja, o pessoal volta para adquirir mais.
Isso é fundamental, isso é prova do sucesso, né? E vocês fizeram Exato. uma reunião, um seminário virtual no fim de fevereiro, com mais de 100 especialistas para discutir, de maneira geral, a bovinocultura de corte e de leite, né? E aí com vários desses objetivos, você estava falando aí, precocidade sexual, produzir uma carne mais macia, né? Se a gente for comparar hoje a pecuária brasileira, com base em tudo isso que você está me dizendo, do papel da Embrapa, de todo esse desenvolvimento, na comparação com a pecuária mundial, como é que a gente está no ranking? Olha, Marcelo, é o seguinte, infelizmente, no Brasil, o Brasil é muito grande, é um continente, né? Então é muito heterogêneo. Eu costumava dizer há alguns anos atrás que isso é igual um arquipélago, que vai crescendo. Você tem o mar, você tem as ilhas de conhecimento e de qualidade que, graças a Deus, estão se multiplicando. E nos últimos 10 anos, a gente percebe claramente a adesão dos produtores de gado comercial à utilização de touros avaliados, a adesão dos mesmos aos programas de melhoramento comerciais. Então, hoje em dia, o produtor brasileiro busca indicadores, né? É claro que muito, ainda nós temos muito empirismo, mas o mercado está mudando, os empíricos estão sendo extintos, né? Ou seja, as propriedades estão mudando de mãos. Por quê? Porque quem não investe em tecnologia está ficando para trás. Sendo assim, o que acontece? O Brasil, há algumas décadas, era importador de carne. O Brasil, alguns tempos atrás, era importador de tecnologia de inseminação artificial, etc. Hoje, o Brasil é um dos países que mais insemina no mundo. É um país que domina tecnologias importantes como inseminação artificial por tempo fixo. É um país onde a qualidade da nossa carne está sendo bem reconhecida nos mercados internacionais. Aquela pecha de ser só exportador de carne de terceira, né, de carne barata, claro que ainda existe grande parte, mas isso tem mudado bastante. Você já percebe grandes iniciativas aqui em Goiás, onde eu estou, no Centro de Desempenho Animal da Embrapa Cerrados. A gente percebe que tem frigoríficos que praticamente é só boa exportação, né? E se você exporta qualidade, é porque tem quem compra e quem exige qualidade. E nós observamos que, por exemplo, no Nelore, antigamente o pessoal falou, oh, aquele touro é excelente, ganhou exposição de Uberaba, alguma coisa nesse sentido. Hoje, você procura aqueles touros que têm os melhores indicadores de desempenho na reprodução, no crescimento, no acabamento da carcaça, na área de odilombo, que é o relacionado ao rendimento de carcaça, e mais recentemente, animais com marcadores, com as DEPs, né, com valor genético positivo, superior para a maciez da carne e eficiência alimentar, que é muito importante. Então, todas essas características, frutos de pesquisa, no qual a Embrapa é colaboradora, no qual a Embrapa é uma das protagonistas, juntamente com alguns outros institutos e universidades e iniciativa privada, isso tudo fez que a nossa pecuária de corte fosse muito mais competitiva. Muito mais competitiva, não só na genética. Isso envolve a nutrição animal, a genética, a reprodução e a forrageira, o manejo de pastagens, a qualidade e a quantidade. Desculpa, eu me prolonguei um pouco. Sem problema, eu só queria que você falasse para mim bem rapidamente, porque você abordou um assunto muito importante para a pecuária brasileira, para o Nelore brasileiro, que é essa pesquisa para produzir uma carne mais macia do Nelore, né? Em que pé que está esse processo? Bom, a maciez é uma característica multifatorial. Ela é devida em grande parte ao manejo pré-mortem do animal, né, e pós-mortem dentro do frigorífico também. É claro que se o animal não tiver potencial para a maciez da carne, se você não há maquiagem nutricional, não há manejo que você consiga produzir uma carne macia. Por exemplo,
um marketing muito bem feito e com mérito, claro, do Angus, por exemplo, do Aberdeen Angus. É preto, é Aberdeen Angus, é macio. Não, não é. Ele tem muito marmoreio, ele tem gordura, tem suculência, mas muitas vezes não é macio. Né? Agora, qual que é o desafio do Nelore? Em 80% dos casos, ao longo dos anos, o mercado mundial diz que o Nelore é carne dura. O Nelore não produz carne macia. Boi velho, manejo inadequado no frigorífico e falta de potencial genético para maciez, uma característica que nunca foi estudada. Então, o Nelore pode produzir sim, e a pesquisa pioneira começou em 2002 com isso, nós começamos a trabalhar. Então, hoje nós temos nos sumários de touro, por exemplo, da NCP, o sumário de touro, você tem lá o valor genético que indica o potencial genético para maciez daquele touro. Então, se você quiser hoje começar a trabalhar com maciez da carne, no que concerne o aspecto genético, você já tem essas opções no mercado. O Nelore BRGN, por exemplo, engloba essa característica como critério de seleção econômico desde 2016. Então, o que precisa? De manejo adequado, uma nutrição adequada, e se o animal tiver potencial de maciez, ele vai produzir uma carne macia. E principalmente, matar animais zero dente, novo. Esse negócio de matar boi velho, primeiro, é antieconômico, você gasta um ano a mais no seu fluxo de caixa, produz uma carne de péssima qualidade, enfim, não é bom para ninguém. E, inclusive, é ambientalmente incorreto. Muito bem. O Cláudio Magno Bosco, pesquisador da Embrapa Cerrados, eu quero muito te agradecer pela entrevista, deixar um convite para que seu retorno seja aqui muito breve, porque a sua contribuição para a pecuária, para o programa, são imensuráveis, né? São duas contribuições imensuráveis. Muito obrigado pela entrevista, bom demais ter você aqui, viu? Obrigado a vocês, muito obrigado pela oportunidade. Conte sempre conosco na Embrapa e parabéns pelo seu programa. Estamos sempre à disposição de vocês e do produtor rural brasileiro. Coisa boa. E a você que nos acompanhou até aqui, te agradeço pela companhia, te agradeço pela audiência. Te lembro que este e outros programas podem ser revistos lá no canal do AgroMais TV no YouTube. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, pelo @AgroMaisTV. Eu vou ficando por aqui, mas continue aqui no AgroMais, o seu canal de agroinformação 24 horas por dia. Até a próxima.